Oi, essa é a nossa 7ª aula assíncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos, segundo período de 2020. Como essa aula, nosso planejamento, de acordo com o plano de ensino, se refere a dois assuntos que são assuntos complementares, medição de nível e medição de vazão, eu resolvi fazer dois vídeos. Então esse aqui é o vídeo parte 1, medição de nível. Quando a gente fala em medição de nível, é importante nós nos darmos por conta de que nós podemos ter nível em situações em que nós temos reservatórios de líquidos, que nós temos armazenamento de sólidos, granéis, e há um caso especial que é importante a gente se dar por conta, de quando a gente tem líquidos immiscíveis. Então, quando eu tiver mistura heterogênea de líquidos, o que vai acontecer? Eu vou ter várias interfaces. Vamos imaginar que eu tivesse um reservatório e que eu tivesse, por exemplo, uma determinada condição em que eu tivesse, por exemplo, salmoura, uma solução de sal, né? Água salgada, tivesse água sem sal e tivesse óleo, tá certo? Então eu teria o quê? 3 fases immiscíveis. Eu teria uma interface, 2 interfaces e a terceira interface. Então, se eu vou medir nível, nesse caso aqui, eu tenho que me referir ao nível de qual interface eu estou medindo. Então, por exemplo, se eu tenho um plano de referência, eu teria aqui a distância D1, a distância D1 mais D2 até aqui, e a distância D1 mais D2 mais D3 até aqui. Então, o que acontece? Eu tenho várias possibilidades de medida de nível, e eu tenho que dizer com respeito ao qual plano de referência e com respeito a qual interface. Então, quando eu tenho medição de nível, eu sempre tenho que me dar por conta que eu estou medindo distância do plano de referência até uma interface. No caso de líquido sem mistura, até a interface com ar ou com a atmosfera que está fechada no reservatório. No caso de sólidos granéis, do sólido granel até o ar. E no caso dos líquidos immiscíveis, como eu mostrei, entre as várias interfaces de líquido. Então, como a gente estava dizendo, nível é definido como uma altura preenchida de um líquido ou material granel em um tanque ou reservatório, geralmente medida com relação a um plano de referência, que normalmente é o fundo do tanque, nem sempre pode ser o fundo do tanque, tá certo? Se a superfície do produto não for plana, né, por exemplo, com espumas, ondas, turbulências ou com material granel, e a gente usa a definição de uma altura média em uma determinada área limitada. Bom, a grandeza nível, ela é uma grandeza de variabilidade muito grande. Nós podemos ter situações que vão de níveis até meio metro, por exemplo, com situações de bancada ou escala piloto, até nível de líquido, por exemplo, de 40 metros, quando a gente fala, por exemplo, em represas, lagos. Né? Duas tarefas diferentes devem ser diferenciadas com respeito à questão da medição de nível. Um intuito é a medição contínua de nível, tá certo? Com indicação, que seria LI, né? Level Indication, né? O indicador de nível. E uma outra situação é quando a gente usa a informação de que o nível chegou a ter determinado ponto para chavear a partir de nível. Chaveamento de nível. Level switch. Level switch. Né? Então eu posso medir nível ou eu posso chavear nível. Existe uma terceira situação que eu não coloquei aqui porque eu queria comentar a respeito dela e ela se difere das outras duas porque é simplesmente uma indicação usando um instrumento de medida manual. Então eu não posso usar para automação essa informação. Então ela não cairia na área de automação. O que eu estou dizendo, por exemplo? As pessoas, quando vão sair com o carro de manhã, é muito comum que as pessoas verifiquem o nível do óleo no cárter do carro.
do cárter do motor do carro. Então, o que a gente tem lá? A gente tem uma vareta, que a gente puxa aquela vareta e observa até que altura está molhada a vareta numa escala para saber se tem óleo ou não. Isso é medição de nível? Não, não é medição. Porque, apesar de ter uma escala graduada, eu não tenho uma leitura em valor. Eu só tenho uma indicação se eu tenho óleo ou não dentro da faixa recomendada. Tá certo? Do mesmo jeito, eu vou aproveitar que eu já estou dando esse exemplo. Quando a gente vai virar o carro, vai ligar o motor do carro na chave, na ignição, e a gente tem a luz do óleo, aquela luz do óleo, ela indica se há presença da pressão suficiente. Então, o que existe lá? Existe um sensor de pressão, e esse sensor de pressão, que os mecânicos chamam, normalmente a gente vê nas oficinas o pessoal falando de bananinha do óleo, tá? Tem o formato de uma banana o sensor, né? Ele, na realidade, é um sensor de pressão, ele só vai dar informação se eu tenho a pressão suficiente ou não. Então, eu tenho duas situações, ou está ligado ou desligado. Então, ou eu tenho a pressão suficiente ou eu não tenho a pressão suficiente. No mesmo caso, da indicação de nível. Outro exemplo de indicação de nível quando a gente pega e pensa como que se verifica com aqueles visores manuais, visores visuais, né, que a gente tem ao lado dos tanques. Então, os tanques, usando o princípio dos fluidos comunicantes, dos vasos comunicantes, a gente tem um visor de vidro que não é graduado, só para indicar se existe fluido ou não dentro daquele tanque. Aquilo ali é uma indicação visual, simplesmente, não é medição. Por isso que eu não coloquei aqui junto com as outras duas formas de interação para automação com nível. Bom, vamos ver algumas condições com respeito aos tanques. Então, vamos partir para a condição A. Se eu tenho um tanque com um determinado produto, né, e aí eu adaptei essa figura desse livro em inglês aqui, tá? O Handbook de Medidas, Instrumentação e Sensores. Tá? Eu posso ter uma situação onde eu coloco um sensor intrusivo de fundo. Então, esse sensor de fundo aqui, muito provavelmente, em que propriedade ele vai se basear? Ele vai se basear na propriedade pressão. Então, eu vou ter um sensor, nesse caso, um sensor que está em contato com o líquido, então com o produto líquido, e esse sensor vai ser um sensor de pressão. Dependendo da condição dessa atmosfera que estiver aqui em cima, isso aqui é um vaso fechado, né? O que pode acontecer? Eu vou ter que medir a pressão aqui em cima também, para saber a relação que existe entre a altura e a pressão de fundo. Bom, uma coisa infelizmente, hoje em dia a gente tem uma situação em que as pessoas são muito acostumadas a calcular as coisas, né, mas não interpretá-las. Então eu vou fazer um exemplo aqui do lado, apesar do pouco espaço. Tá? Observe, se eu tiver um fluido, né, nesse tanque aqui, esse aqui é um tanque, tá, aberto, certo? E vamos imaginar que eu tenha esse tanque, ele tem um fluido com uma determinada massa específica, num determinado lugar com uma determinada aceleração da gravidade. Tá certo? E eu coloco um sensor de fundo aqui de pressão, que me dá a informação dessa pressão. Será que eu preciso, para usar esse sensor, saber a massa específica? O conhecimento da massa específica, ele é obrigatório para eu saber o nível? Se eu pensar só em termos de equação, sim. Mas se eu transcender a interpretação da equação, não. Então, o que acontece? Se eu olhar que a pressão no fundo vai ser a pressão atmosférica, aqui, P0, a pressão acima da camada de líquido, mais ρ
G, H, se eu olhar isso aqui, eu vou me dar conta que, em função de H, a pressão do fundo é uma equação de reta. Então, se eu fizer uma sucessão de medidas para vários níveis, eu posso calibrar esse instrumento sem precisar saber especificamente a massa específica. Ela não pode variar. Ela tem que ser a mesma massa específica. Então, eu faço uma tabela onde eu, para várias alturas, eu meço a pressão de fundo. E aí, para essa tabela, eu faço um gráfico onde eu vou ter no eixo dos X, eu vou ter a pressão de fundo. E no eixo dos Y, eu vou ter H. Por que eu não coloquei P em função de H? Porque a minha variável de leitura é pressão, e a minha variável, para eu conhecer a variável que é a variável dependente que me interessa, é H. Então, a equação é o contrário. Tá certo? Então, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter uma equação em que nós vamos conseguir saber que, à medida em que a pressão de fundo, a altura diminui, a pressão de fundo aumenta. Certo? Então, a declividade vai ser ao contrário. Certo? A pressão no fundo, ela não vai chegar a zero. Por quê? Por causa que eu tenho uma determinada situação em que o que acaba ocorrendo? Quando a gente não tem fluido, a pressão no fundo é igual à pressão P0. Né? Então, quando H é zero, H0, aqui, ó, H0. Quanto é a pressão no fundo? A pressão no fundo é P0. Tá certo? Então, esse aqui seria o valor de P0. À medida em que o nível aumenta, o que acaba acontecendo? A pressão no fundo também aumenta. Então, aumenta linearmente. Quanto maior a pressão, maior. E essa relação é uma relação linear. Né? Só não vai guardar uma relação direta com o coeficiente angular. Por quê? Roger que aparece aqui na expressão que eu coloquei, e eu não tenho espaço para deduzir. Né? Mas seria P no fundo menos P0, né? Igual a ρgh. Então, 1 sobre ρgh, vou colocar aqui, 1 sobre ρg, que multiplica P no fundo menos P0, seria H. Então, a equação, esse coeficiente de reta aqui, seria 1 sobre ρg. Isso aqui seria tangente de alfa, seria 1 sobre ρg. Então, por isso que eu não preciso saber o valor nem da gravidade no local, nem de ρ, porque esse valor surge na medida experimental quando eu faço um gráfico. Tá certo? Bom, então a gente chegou à conclusão que medir nível também permite eu medir massa específica. Né? Então, medição de nível permite eu também medir massa específica. Né? Bom, então, eu queria ressaltar que esse sensor de fundo aqui, ele é um sensor que tem contato com o fluido. Eu posso ter um sensor sem contato na situação B. Então, o princípio físico de funcionamento desse sensor sem contato vai ser aquele sensor que ele vai emitir uma onda, essa onda pode ser sonora ou eletromagnética, ela vai ser refletida pela interface e vai voltar. E nós vamos medir o tempo. O nome desse tipo de medição é medição baseada em tempo de percurso. Tempo de percurso. Tá certo? Então, depois nós vamos ver cada um desses tipos específicos de medidores, de instrumentos de medida. Quando eu tenho a possibilidade de colocar um sensor na posição C aqui, o sensor intruso, em que eu atravesso todo o reservatório, então esse sensor aqui pode ser um sensor baseado em capacitância, por exemplo, pode ser um sensor capacitivo, depois eu vou falar disso. Tá? Eu tenho o chamado sensor intrusivo. Quando eu quero fazer a LS, né, chave de nível, tá?
eu coloco o sensor numa posição que quando o nível de líquido chegar nele aqui, ó, ele liga ou desliga uma bomba, por exemplo. Então, um chaveamento de nível baseado na altura de nível que chegou num determinado sensor. Essa opção dele. E a figura original não tinha, mas eu acrescentei. Existe a possibilidade da gente colocar um sensor externo. Sensor externo. O que é o sensor externo? Bom, o sensor externo é um sensor que emite radiação gama, raios gama. Esses raios gama atravessam, né, a matéria, só que a atenuação das partículas gama de radiação, ela ocorre em função da massa específica. Então, aqui onde eu tenho uma massa específica menor, porque eu tenho uma atmosfera com vapores e com ar, ela vai ser uma atenuação menor. E a atenuação vai ser bem grande quando chegar nesse fluido com massa específica maior. Se eu colocar do outro lado aqui, ó, tá? Um sensor para partículas gama, em função da atenuação, eu vou saber quanto é o nível. Então, eu vou ter que colocar um sensor que atravesse toda a altura aqui do tanque para que eu consiga determinar qual é a atenuação das partículas gama. Depois a gente vai ver esse sensor radiométrico. Tá? Então, eu só queria mostrar as posições possíveis dos sensores para um determinado reservatório. Bom, vamos começar falando das medidas usando o efeito da densidade do fluido. O fato do fluido ter uma densidade me dá uma característica que permite que eu use isso para determinar nível. Então, como esse produto nos tanques e reservatórios tem uma determinada massa específica, ele produz flutuação em um sólido parcialmente submerso ou o efeito de força de empuxo. Então, isso vai gerar duas situações possíveis, dois instrumentos possíveis. Um deles eu vou chamar de deslocador, o displacer, né? E o outro nós conhecemos do cotidiano como boia. Na realidade, é um flutuador, né? O nome oficial é flutuador, mas no cotidiano a gente chama de boia. Bom, então o que acontece? Existe uma diferença fundamental entre os dois. E eu vou explicar primeiro o menos conhecido, que é o deslocador. Então, o deslocador, ele mede o empuxo. Então, observa, eu transformei o problema da medição de nível numa medição de força. Então, eu vou ter que usar um dinamômetro. O instrumento que mede força, nesse caso, vai ser um dinamômetro. Como? Um corpo sólido que está parcialmente submerso em um líquido. Então, o que acontece? Quando eu tenho um líquido, está aqui esse meu líquido, tá? E está aqui o sólido. Quando qualquer corpo sólido está imerso num fluido, o que acontece? Acontece que surge uma força na direção vertical, no sentido para cima, de acordo com o princípio de Arquimedes. O módulo dessa força de empuxo, ela é dado pelo volume do corpo imerso vezes a massa específica do fluido. Ora, o que acontece? Se o nível variar e a posição relativa do sólido continuar, o que vai acontecer? Esse nível vai subir aqui, ó. Ele está aqui, né? Ele está aqui, ele vai subindo. Se ele subir, a porção molhada do fluido aumenta, a porção molhada pelo fluido do sólido aumenta. E o empuxo aumenta. Se o empuxo aumenta, o peso aparente. Por quê? Nós temos duas situações. Nós temos o módulo do peso aparente, que é igual ao módulo do peso real, né, menos o módulo da força empuxo. Eu estou lidando com forças, né? Então, o módulo do vetor empuxo, o módulo do vetor peso, né, e o módulo do peso aparente. O peso aparente diminui. Então, o que acontece? Se eu chamar o peso aparente de FB, B de flutuação em inglês, esse aqui, tá, é o módulo dado pelo volume do corpo molhado, LD é a parte molhada aqui, tá? O ρL é a parte da massa específica com respeito ao líquido. O A multiplica para ter o volume. Isso aqui vai ser
a massa molhada, né? O que equivaleria a massa de líquido deslocado pelo volume molhado do corpo, vezes a gravidade, mais essa parcela aqui é a parcela da atmosfera. Porque o fato de estar numa atmosfera também gera empuxo. Eu tenho que lembrar que essa atmosfera aqui de cima tem também uma determinada massa específica de fluido, que é muito pequena, tá certo? Mas também gera um empuxo. Então, o empuxo total é a soma de duas parcelas de empuxo. O empuxo mais significativo, bem mais significativo, que é o empuxo referente à parte do líquido, e o empuxo referente à parte da atmosfera, no caso aqui do ar, porque o tanque está aberto. Bom, como que eu vou transformar esse conhecimento num instrumento de medida? Então vamos ver como é que funciona. Funciona assim, eu tenho um reservatório, aqui eu tenho um corpo de prova, tá? E não sei se dá para ver, aqui eu tenho uma interface, aqui eu tenho uma primeira interface, e aqui eu tenho uma segunda interface, tá? Então o que acontece? Eu tenho mais de um líquido imissível. Esse corpo, ele está parcialmente submerso numa interface, em posição de equilíbrio, mas ele é preso por um cabo. Então a resultante de forças é para baixo. Ou seja, ele tem um peso aparente. O peso aparente dele não é zero, ele não boia. Essa vai ser a principal diferença entre o deslocador e a boia. Se o cabo do deslocador cortar, o corpo cai lá no fundo do tanque, do reservatório. Ou seja, o displacer não boia. Tem que ter uma força aqui. Agora, eu vou medir essa força com dinamômetro? É uma possibilidade, mas eu tenho uma possibilidade mais evoluída, mais elaborada, que é usar o princípio do pêndulo. Vocês devem lembrar das aulas de física básica, que quando a gente tem uma haste, né, uma haste, e uma massa m, essa haste aqui, ela pode fazer esse movimento, um movimento pendular, um movimento de pêndulo. E dependendo da amplitude desse movimento, a gente sabe que existe uma relação entre a frequência de oscilação e a massa m, pela equação do pêndulo, que a gente aprende lá em Física 1. Dá para usar isso para transformar num sensor de nível? Dá. Como? A gente coloca o motor de passo. Esse motor de passo é o motor que vai excitar o sistema. É ele que vai sacudir o pêndulo. O pêndulo aqui está a massa M e aqui está a haste. A haste é meu cabo. Então esse motor vai puxar esse cabo e esse sistema vai ser excitado e vai vibrar. O que vai acontecer? Essa frequência de oscilação, ela é proporcional ao peso da massa M. Por quê? É inversamente proporcional. Quanto maior a massa M, menos vai oscilar. Quanto mais a massa M for maior, o que vai acontecer? Menos ele vai oscilar. Quando menor for, mais ele vai oscilar. E aí a gente coloca um sensor externo para detectar essa vibração e gerar um sinal. Então, esse equipamento aqui, ele não é um dinamômetro. Ele é, na realidade, um frequencímetro. Ele mede a frequência de oscilação desse braço, desse sistema de haste-bola, tá certo? Então, esse aqui é um displacer, até bastante sofisticado, tá certo? Quando que nós vamos usar? Nós vamos usar um displacer quando nós tivermos, por exemplo, várias interfaces, porque dependendo da posição que eu colocar a bola, o corpo submerso, eu vou poder medir essas várias interfaces, tá? O displacer guarda uma parecência com a boia. Então vamos falar da boia. Bom, a boia é boia. Se eu soltar o cabo da boia, ela sai do líquido, tá certo? Então, para ter a indicação de nível, eu preciso ter o que? Uma régua aqui do lado e ter um indicador para eu ver qual é a determinada altura que eu tenho de nível. Para que a boia funcione com um contrapeso. Então, normalmente, para medição de nível,
é mais raro a gente usar boia. A gente usa boia para automatizar situações, por exemplo, na caixa d'água ou numa caixa acoplada, numa caixa de banheiro, por exemplo, uma caixa de vaso sanitário, tá? Que aí nós vamos ter uma válvula que está diretamente mecanicamente ligada à boia, tipo boia de caixa d'água. É um braço mecânico, simplesmente dependendo da posição da boia, aquele braço mecânico abre ou fecha a entrada da admissão de água. Mas eu posso tentar sofisticar isso um pouquinho mais usando um chaveamento elétrico. Como? Eu faço um guia, um tubo guia, coloco um tubo guia e coloco uma boia que ela é perfurada. Eu estou vendo de lado aqui, tá certo? Essa boia corre nesse tubo guia. Dentro do tubo guia eu coloco um ímã. E em determinada posição que me interessa para chavear, eu coloco um sensor chamado reed switch. O que é o reed switch? É a chave de lâmina. A tradução de reed switch é chave de lâmina. O reed switch é um sensor que detecta a passagem do ímã e ele fecha esse contato aqui quando o ímã passar por ele. Então eu posso ter, por exemplo, esse sensor sendo usado num circuito eletroeletrônico que dispara, liga, né, através de uma contactora ou de um relé, dependendo da potência instalada, uma determinada bomba. Tá? Vamos olhar o reed switch mais de perto. Então, o que eu tenho no reed switch? No reed switch eu tenho uma cápsula de vidro e aqui dentro eu tenho duas lâminas que estão nessa posição. Quando eu aproximar um ímã, tá certo? Quando eu aproximar um ímã, faz de conta que tem um ímã aqui. Quando eu aproximar um ímã, o que vai acontecer? Essas placas vão colar uma na outra. Então, o reed switch ele é um sensor de campo magnético. É um sensor de campo magnético, tá? Por isso que eu consigo montar esse sistema aqui de chaveamento de nível usando o reed switch e a boia, tá? Então, a principal diferença é entre a boia e o displacer. Se eu cortar o cabo da boia, ela sai do líquido e o displacer afunda. Um é baseado em flutuação, o outro na variação do peso aparente. São as duas diferenças principais entre boia e displacer. Bom, medição de nível indireta usando medição de pressão, que é a que vocês estão mais acostumados, né? Então, se eu colocar um sensor de pressão diferencial no fundo de um tanque, tá? E eu medir a pressão diferencial entre a pressão acima do nível de líquido e abaixo do nível de líquido e fizer a diferença, eu vou ter a possibilidade de ter como fazer aquele gráfico que eu falei lá. E nesse caso aqui, eu isolei o P0. Então, eu vou ter um gráfico mais simples, porque aí a minha equação vai ficar, porque eu estou medindo P menos P0, vai ser ρGH, tá certo? Então, eu tiro direto a diferença P menos P0 para poder fazer o gráfico que eu mostrei para vocês antes. Só que essa situação aqui está funcionando porque o ρ é constante. Se o ρ variar com altura, imagine uma situação em que eu tenho vários ρs, ρ1, ρ1, ρ2, né? Vou numerar de cima aqui, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5. Eu tenho infinitos ρs. O ρ varia com altura. ρ, mais específica, função da altura. Quando que isso é possível? Isso é possível, por exemplo, num sedimentador, num decantador, por exemplo. Tá? Numa situação em que eu tenho um fluido que vai mudar as suas características conforme o tempo que ele fica lá parado. Isso não é tão raro e não ocorre só em sedimentadores e decantadores. O que vai acontecer? Se eu fizer medição de nível baseado em massa específica do primeiro jeito, aqui do jeito A, o que vai acontecer? Eu vou ter um erro quando essa massa específica variar. Então, uma possibilidade é eu usar vários sensores de pressão, vários medidores de pressão diferencial, e usar o que se chama de HTG. HTG é um medidor hidrostático, tá? O H é de hidrostático. Então eu uso um computador, isso aqui é um computador, que faz uma média das medições e permite eu ter uma ideia de qual é o nível. Bom, uma terceira opção, e essa terceira opção é uma opção que causa muita confusão nas pessoas.
é eu fazer a medida indireta de pressão colocando um tubo dentro do fluido e borbulhando um gás inerte através desse tubo. O que vai acontecer? Para que as bolhas apareçam, tá, aqui estão as bolhas, tá? Para que essas bolhas apareçam, é preciso que a pressão do gás aqui na saída seja, no mínimo, igual à pressão nesse ponto. Né? Então, eu tenho uma medida indireta da pressão aqui no fundo quando eu borbulho o gás. Tá certo? Bom, por que esse medidor dá confusão? Esse medidor dá confusão porque existe em laboratório uma coisa chamada bolhômetro, que é uma forma de medir uma vazão de um gás através de bolhas. Então as pessoas veem essas bolhas nesse instrumento e ligam os dois. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O intuito das bolhas aparecerem aqui é garantir que a pressão do gás inerte é pelo menos igual à pressão do líquido. Por quê? Porque a medição vai ser feita pelo sensor de pressão. Quando essa pressão variar, tá certo? Essa pressão aqui, que vai ser a pressão do gás, eu estou medindo a pressão do gás. O sensor não está em contato com o líquido, ele está em contato com o gás. É que a pressão se iguala, porque eu preciso ter a condição, a pressão do gás inerte se iguala à pressão da coluna de líquido, porque eu preciso ter a condição que as bolhas saiam. Então, como é que esse medidor é calibrado? Ele é calibrado na situação de trabalho se colocando o máximo possível de líquido e se regulando o compressor, tá aqui o compressor, tá? Para dar uma pressão de gás inicial que iguale essa coluna mais alta. Quando a pressão diminuir, o que vai acontecer? O ritmo das bolhas vai aumentar e a pressão do gás vai diminuir, porque a pressão externa ficou menor do que a pressão interna. A pressão externa da camada de líquido e a pressão interna da camada de gás, da pressão de gás. Tá? A pessoa confunde muito esse medidor. Esse medidor aqui, por exemplo, é usado na entrada da estação de tratamento de efluentes da fábrica de celulose em Guaíba. Tá? Na entrada da água da estação de tratamento de efluentes da fábrica de celulose e papel de Guaíba. Tá? Bom, eu já tinha falado antes, os medidores de nível por tempo de percurso. Na expressão em inglês, time of flight, tempo de voo seria. Né? Então, qual é o princípio? O princípio é eu vou emitir um movimento vibratório. Né? Essa onda aqui pode ser uma onda sonora ou pode ser uma onda eletromagnética. Né? Eletromagnética, mas ela é um fenômeno vibratório. Existe um emissor, tá? Existe um emissor. Esse emissor, ele vai gerar uma onda que vai bater na interface e vai ricochetear, vai refletir e vai até um receptor. O que vai acontecer? Nós precisamos conhecer a velocidade da onda, de percurso, de propagação da onda tem que ser conhecida nesse meio aqui, né? Na atmosfera sobre o líquido. E aí nós vamos medir o tempo de percurso. Por isso que o nome é medidor de nível baseado em tempo de percurso, tá? E aí o sinal é emitido e quando ele é recebido a gente marca o tempo. Então a gente sabe o tempo. Bom, a distância foi um ricocheteio. Então, se eu considerar o movimento um MRU, movimento retilíneo uniforme, o que vai acontecer? Eu vou ter que a distância percorrida vai ser a velocidade vezes o tempo. O problema é que a distância percorrida é 2 vezes, porque eu tenho ida e volta. Tá certo? Então, o tempo de percurso ela vai ser 2 vezes a distância, eu vou chamar essa distância aqui de d minúsculo, tá aqui, ó, d minúsculo, 2 vezes d, sobre a velocidade. Bom, você já deve estar considerando o fato de que o exemplo mostra uma inclinação.
Então, o que acontece? Dependendo da distância que estiver o emissor do receptor aqui, ó, se essa distância aqui, tá, for muito grande, tá? Vou chamar essa distância de L. Se ela for muito grande, essa conta não fica tão fácil, porque eu vou ter que usar um triângulo que aparece aqui. Vocês estão vendo que aparece esse triângulo aqui, ó. Aparece um triângulo aqui, tá? E aqui é um triângulo retângulo. E aí, a distância que eu quero medir, na realidade, só vai se aproximar de verdade dessa distância aqui, tá? Quando for muito próximo. Se for muito aberto, vai haver um erro. Então, antes eu estava procurando, não achei, parei a gravação e voltei a gravar sem precisar editar. Esse aqui é um exemplo de um sensor ultrassônico. Deixa eu abrir aqui, porque eu adquiri isso aqui recentemente. Tá? Então, olha aqui, ó. Sensor de distância ultrassônico HC-SR04. 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 Tá? Esse aqui é um sensor ultrassônico, tá? Sensor de distância HC-SR04. Esse sensor de distância aqui, ele é um sensor ultrassônico, e vocês claramente veem que tem tanto uma aqui, ó. Se eu olhar aqui embaixo, ó, aqui tem a letra T aqui, e aqui tem a letra R, ó. A letra R, tá? Então aqui, esse aqui é o transmissor e esse aqui é o receptor. Então, esse sensor aqui, ele usa um cristal, isso aqui no circuito é o cristal piezoelétrico, que vibra, tá, a aproximadamente 40 kHz. Então ele gera uma onda ultrassônica a 40 kHz. Então ele dispara um pulso ultrassônico a 40 kHz. Esse pulso bate na interface e volta. E aí, a gente tem todo um circuito eletrônico aqui, que já vem embutido, que me dá a possibilidade de, a partir de simplesmente 4 ligações, ó, eu tenho 4 pinos aqui embaixo, tá? Usar isso aqui junto com o Arduino para fazer um sensor de distância. Então, esse sensor aqui, originalmente, ele é um sensor para ser usado em robótica de baixo custo. Por isso que ele tem um valor relativamente barato, tá certo? Porque ele é usado em robótica de baixo custo. Lá no laboratório, eu uso isso aqui para fazer medição de nível nos tanques das instalações, das montagens que eu tenho no laboratório. Então, o que eu tenho aqui? 4 pinos. Eu tenho VCC, que é os 5 volts. Eu tenho o ground, que é o negativo, que eu preciso ligar, porque senão não circula corrente elétrica. Eu preciso ter positivo e negativo em corrente contínua. E eu tenho mais 2 pinos digitais. Não vai dar para ver direito, mas aqui, ó, tem aqui as letras aqui, ó. Aqui eu estou vendo aqui, ó, olha lá, ó. Tem trig e echo. Trig e echo. Trig vem de trigger, vem do gatilho. É onde eu mando o sinal digital para ele disparar o pulso. É o gatilho do pulso. E echo é onde eu fico, entre aspas, escutando, na realidade não é escutando, eu fico esperando um sinal digital de resposta, que quando esse sinal voltar, como se fosse uma bandeira que foi levantada, tá? Se passou o tempo desde que o sinal foi disparado. Então, na realidade, isso aqui serve para detectar o tempo entre o burst, entre a disparada do sinal e a volta do sinal. E aí uso o Arduino para fazer uma medida. Bom, esse sensor aqui, ele é um sensor que é um sensor de baixo custo, então ele tem a precisão que eu quiser, porque é só fazer uma questão de cálculos associados à precisão que eu tenho do meu sistema de aquisição de dados, óbvio, né? Ele é um sensor digital, totalmente digital. Ele tem uma exatidão de mais ou menos 5% no valor da medida. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço medidas da ordem de 1 metro, ele vai dar um erro de mais ou menos 5 centímetros, tá certo? Para mais ou para menos. Tá? E esse medidor aqui, esse sensor ultrassônico, ele consegue medir
no mínimo 7 centímetros, no máximo 2 metros. No mínimo 7 centímetros, no máximo 2 metros. Tá? É a faixa de aplicação para esse sensor aqui. Tá? Se a gente... Eu vou parar o vídeo de novo e vou pegar um outro sensor, ultrassônico também, para a gente fazer. Eu estava mostrando, antes de parar a gravação, o sensor ultrassônico de baixo custo. Então agora eu vou mostrar um que não é de baixo custo. Tá? Bom, esse aqui é o sistema Next da Lego, tá? Usado em robótica educacional. Tá? Esse sistema aqui já é um sistema, o Next 2, tá? Já existiu o Next 3 e agora a Lego está indo para o Next 4, tá? Bom, eu não quero falar muito a respeito do Lego, não estou aqui para fazer a propaganda do Lego, eu só quero falar a respeito desse sensor ultrassônico aqui. Então, observe que a montagem é um robô, tá? É um robô que é um robô seguidor de linha, que tem um sensor para detecção da linha, para detecção da linha preta, no caso, tá? Isso aqui é um sensor de cor, tá? Mas não vem ao nosso caso da nossa aplicação. E esse robô aqui é um robô que eu coloquei um sensor ultrassônico na frente, que é um sensor de detecção de obstáculo. Então, dependendo da lógica que colocar no controlador, aqui está o controlador, tá certo? Esse controlador, tá? Que o conceito está associado à ideia de que esse módulo inteligente seja programável, e é programável, tá certo? Ele trabalha com entradas e saídas através desses cabos, que são cabos padrão do Lego. Mas o que me interessa dizer é que esse sensor ultrassônico aqui, esse sensor é muito mais caro do que esse sensor aqui. Então, se eu construir um robô seguidor de linha, ou não, né, com detecção de obstáculos, eu posso construir usando esse sensor que é ultrassônico, que é muito mais barato do que esse outro aqui, que é um sensor, inclusive, a gente tem que fazer toda uma engenharia reversa para poder usar isso aqui nas montagens da gente. Tá? É a questão de usar o hardware proprietário contra o hardware livre. Usar o hardware livre nos permite a gente ter conhecimento como que o hardware foi construído. A gente conhece mais a respeito de como o hardware foi construído. É o conceito de hardware livre. Não estou falando só de software, tá? Estou falando de hardware livre. Bom, vamos prosseguir então. Então, industrialmente, eu preciso saber, para a minha aplicação, quais são as características que eu preciso para fazer essa aplicação. Então, vamos pensar no movimento vibratório. Né? Se eu usar um princípio ultrassônico, igual esses sensores que eu mostrei para vocês, eu estou usando uma onda sônica. A onda sônica, ela tem no ar uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo na pressão atmosférica. Né? Essa velocidade aqui ela é função da pressão e da massa específica do meio. Então eu tenho que tomar cuidado disso. Ou seja, a velocidade da onda sônica varia conforme a massa específica do meio e a pressão do meio. A onda portadora de sinal está na faixa de 50 kHz. Lembra que eu falei que aquele ali é algo em torno de 40 kHz? E o burst time, o tempo de disparada, é 1 milissegundo. Então eu preciso conseguir medir 1 milissegundo. Tá certo? Se eu substituir a onda sônica, porque a onda sônica tem suas características, né? Por uma onda radar ou uma onda laser, qual é a primeira coisa que eu ganho? Eu ganho a possibilidade de medir nível a uma distância muito grande. Então eu posso usar medidores radar e laser para medir distâncias muito grandes. E em condições que são menos influenciadas pela geometria do lugar. Porque o feixe da radiação luminosa do laser e da onda radar, que não chega a ser luminosa, não enxergo o radar, tá? A onda laser eu consigo enxergar, tá? Porque ela é luz. Mas as duas são radiações eletromagnéticas que se propagam a 300 mil km por segundo. A diferença é que a frequência média do sinal da onda radar está na faixa de 10 GHz, enquanto que o laser está na faixa de 300 THz. Terahertz. Por que terahertz? Porque eu estou falando de luz. Laser é uma sigla. Laser é uma sigla. É luz emitida pela amplificação estimulada por radiação. Então, laser é uma sigla, tá? Laser é uma sigla.
E aí, o que acontece? O tempo, o burst time, diminui para 1 nanosegundo. Então, eu tenho que ser capaz de medir tempo na ordem de grandeza de nanosegundo. Então, por exemplo, se eu for usar um sensor radar ou laser para medir distância com Arduino, eu vou ter que ter todo um circuito para conseguir adaptar, para gerar um sinal na condição de eu poder ler o Arduino, porque o Arduino não consegue fazer medidas da ordem de nanosegundos, com período de amostragem de nanosegundos. Ele faz com fração de milissegundo, mas não de nanosegundos. Tá? Bom, vou dar um exemplo de aplicação de medição de distância entre corpos com laser. A última missão do homem da humanidade até a Lua deixou lá um pedestal de metal. Um pedestal. Então, está aqui a Terra, está lá a Lua, deixaram um pedestal de metal lá. O que se fez? Se disparou um feixe de laser da Terra à Lua. Ele bateu naquela placa, uma placa de alguns centímetros, e voltou. E se mediu o tempo de ida e volta. Com isso, se determinou a distância da Terra à Lua com uma precisão e uma exatidão absurdas. Absurdas. Tá certo? Então a gente conhece a distância da Terra à Lua, tá? Com uma precisão absurda hoje, por causa dessa medição que se fez usando um feixe laser que foi emitido da Terra à Lua, ricocheteou na Lua e voltou. Porque se deixou lá um pedestal, uma base metálica, para fazer esse ricocheteio. Tá? Bom, não preciso nem dizer que os medidores de princípio radar e laser são mais caros que os medidores ultrassônicos. Tá? Mas a faixa de aplicações é mais importante. Tá? Bom, vamos adiante. Esse aqui é o instrumento, esse aqui é um medidor de nível do tipo radar. Tá? Aqui eu tenho a onda radar aqui. E daqui para cima ele é um instrumento comum, convencional, tá? Com uma indicação local, aqui eu tenho display, tá certo? E ele tem toda a parte. Então, para o usuário, simplesmente uma caixa preta que ele não vai nem lidar com essa especificidade do tipo do instrumento de medida, tá? Bom, medição por propriedades elétricas. O que acontece? Quando a matéria e energia elétrica, nas suas variadas formas de apresentação, interagem, ocorrem mudanças nas características elétricas do sistema que eu posso usar para medição de nível. Então vamos começar falando da medição por capacitância. Faltou aqui colocar um título. Então vamos usar, usando o princípio capacitivo. Princípio capacitivo. Tá? Então qual é a ideia? A ideia é que a gente sabe que as substâncias têm diferentes constantes dielétricas. Então, o princípio capacitivo se baseia no fato de que a gente tem constantes dielétricas, né, diferenciadas. Então, observe, se eu tenho um fluido que tem uma determinada constante dielétrica ε2, tá? E eu coloco um tubo vazado, tá? Tá aqui um tubo, tá? Esse tubo aqui. E aqui dentro eu coloco um condutor metálico, tá? Dentro daqui do tubo tem ar. Então o ar tem uma constante elétrica ε1. Se eu medir a condutividade entre, tá? Esse condutor aqui, ó, tá? Aqui. E as paredes, se eu medir, eu falei condutividade não, capacitância, tá? Aqui esse medidor é baseado em capacitância, tá? Desculpa, eu falei errado. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um capacitor gigantesco, formado pelo tanque, e eu consigo acumular carga elétrica
nas placas desse meu capacitor, o tanque virou um capacitor. Porque o que é o capacitor? O capacitor é aquele dispositivo que a gente separa cargas. Então eu tenho uma placa do capacitor é positiva, uma placa do capacitor é negativa, e aí o que eu tenho no capacitor? Eu tenho aqui dentro um meio com uma determinada constante elétrica. A constante elétrica, ela é uma medida, uma forma de se expressar a resistência às cargas se encontrarem. É como a facilidade que o meio tem de separar as cargas. Meios que são bons isolantes têm constantes elétricas bem diferentes de meios que são mal isolantes, que são condutores. Tá certo? Então, quando o líquido variar o nível, subir aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que a capacidade de separar essas cargas vai variar. No caso, vai aumentar, né? Por quê? Por causa que aumentou o nível do líquido que eu estou esperando que não seja um bom condutor. Entenderam? E aí eu vou ter essa medida de nível baseada na capacitância. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, vai ficar bem fácil a respeito disso. Bom, eu posso usar o mesmo princípio para chavear nível. Só que em vez de colocar um tubo que atravessa de cima a baixo o nível do líquido, eu coloco um tubo lateralmente. É o mesmo princípio, só que lateralmente. Quando o nível chegar nesse tubo, a capacitância vai variar e o que vai acontecer? Eu vou ter o chaveamento de nível. Então, essa estrutura B aqui, ela é um chaveamento de nível baseado no efeito capacitivo. Né? Bom, lá no laboratório, eu orientei 2 voluntários que construíram um sensor de nível capacitivo usando esse circuito eletrônico aqui, tá certo? Que é um circuito que está disponível nesse endereço aqui, tá? Que usa esse circuito integrado aqui, o famoso 555, tá? Esse circuito integrado 555, ele é um circuito integrado em eletrônica que é um cavalo de batalha, ele serve para um monte de coisa. Mas, fundamentalmente, ele serve para a gente gerar osciladores. O que é o oscilador? É um circuito que gera uma tensão que oscila. Bom, nesse caso aqui, nós vamos ler, a leitura é feita aqui nesse instrumento aqui. O que acontece? Tá? O que acontece? Quando a gente está aqui no becker, tá? O becker está seco aqui, o becker está vazio. Quando eu coloco água no becker, por exemplo, quando eu coloco água em determinado nível, vocês estão vendo que tem 2 placas aqui? Essas placas são de fenolite. Fenolite é um material plástico recoberto com cobre. Se usa para fazer placa de eletrônica. Então, o sensor é feito dessa placa de fenolite recoberta com cobre. Tá? Quando a água sobe, ela substitui o ar no meio das placas. Então, as placas são a placa do capacitor. No meu circuito, essas placas de cobre que eu vejo aqui, elas estão aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o meu sensor. Aqui que está. E aí essa capacitância varia. O circuito serve para gerar uma tensão, aqui na leitura, que guarde proporcionalidade com o nível do líquido. E aí, essa aqui é uma medida, é um instrumento experimental de laboratório, tá? Aqui no multímetro eu tenho a leitura de tensão, leitura da tensão, V, e o circuito alimentado aqui no laboratório, alimentado por essa fonte aqui, ó. Essa aqui é uma fonte, tá, de tensão, uma fonte que permite me dar 9 volts. A fonte do laboratório é uma fonte regulável, tá certo? Essa fonte é uma fonte regulável, tá? E aqui eu não vou entrar nos detalhes, tá? A montagem, que é uma montagem montada em placa de protótipo. Então, esse aí foi um exemplo de aplicação de medição de nível no laboratório, lá no LACOP, que na prática está usando o princípio capacitivo. Sem usar Arduino. Sem usar Arduino. Tá? Vamos adiante? Uma outra coisa que eu tenho, outro princípio, tá? É o princípio da radiofrequência. Quando a gente gera um sinal eletrônico, não é um sinal elétrico, desculpa, oscilante, tá? O sinal oscilatório, tá? Eu posso gerar esse sinal com o formato que eu quiser, certo? A gente está acostumado a gerar sinais que são sinais senoidais, por causa da corrente alternada, né? Que ela tem um formato senoidal.
Mas eu posso gerar o sinal no formato que eu quiser. O que acontece? Acontece um fenômeno engraçado quando eu uso essa frequência de oscilação na faixa de radiofrequência. Radiofrequência é algo que vai mais ou menos da ordem de 200 kHz. Na realidade, existe sinal de radiofrequência de menor. Vamos botar aqui algo em torno de 80 kHz. Eu estou escrevendo o K com K maiúsculo e é com K minúsculo. Vamos lá, 80 kHz até a radiofrequência dos celulares, por exemplo, um pouco abaixo das microondas, em torno de 2,5 GHz. Né? Então, isso é a faixa da radiofrequência. A radiofrequência vai mais ou menos de 80 kHz até algo em torno de 2,5 GHz, um pouco abaixo das microondas. Bom, o que acontece? Microondas também é considerado radiofrequência, tá? Dá para fazer comunicação com microondas também. Bom, o que acontece? Quando a gente emite uma radiofrequência e essa radiofrequência encontra meios de diferentes constantes elétricas, parte do sinal ricocheteia e volta com a polaridade invertida. Então, se eu mandar um sinal de radiofrequência, quando ele atravessar do primeiro ε1 aqui, da primeira constante elétrica para a segunda constante elétrica, ao mesmo tempo volta um sinal, por isso com polaridade invertida. Então, aqui está o sinal emitido com a polaridade num determinado sentido, e a polaridade do sinal refletido é o contrário. Isso aqui explica um monte de coisa. Isso aqui, por exemplo, explica por que antigamente, quando eu morava perto do aeroporto, lá em Pelotas, quando passava um avião próximo, o sinal da TV sofria interferência. Na realidade, o sinal de TV sofria interferência, por quê? Porque a radiofrequência da emissora de TV batia no metal do avião, virava a polaridade e vinha para o meu receptor. E o meu receptor decodificava os dois sinais, tanto o sinal com a polaridade certa quanto com o sinal com a polaridade invertida. E o que ele me mostrava era um sinal de interferência. Era um resultado da interferência dos dois sinais, um com polaridade invertida. Ah, professor, por que não se anulavam se um era o inverso do outro? Porque as intensidades são diferentes. Observe que quando reflete e volta com uma intensidade menor. Então a gente tem essa característica, tá certo? E esse é o princípio da onda radar e da microondas para se usar em sistemas de radar. Tá? Então, se eu tiver várias interfaces, como nesse exemplo, com vários epsilon, eu vou ter vários ricocheteios em vários tempos diferentes. Se eu medir esse tempo, se eu souber a velocidade com que a radiofrequência foi e voltou, eu sei a distância. Então, esse aqui é um princípio de radiofrequência para medição de nível. Esse medidor é um medidor raro e é um medidor muito usado em condições muito especiais. Esse medidor aqui, ele permite também medir outras variáveis, tá? Quando a gente fala em medição de umidade de solo, por exemplo, existe um medidor de umidade de solo baseado nessa radiofrequência. Esse é o medidor que um dia vai achar água em Marte, água líquida em Marte, tá? Eu tenho certeza que vai ser esse aqui o medidor que vai achar água líquida em Marte, porque é um dos sensores que se usa lá para detecção de água, tá? Baseado na reflectância de radiofrequência, tá? É esse aqui. Ele é bem sofisticado, esse aqui, tá? Bom, medição radiométrica de nível. Quando que eu vou usar a medição radiométrica de nível? Eu vou usar a medição radiométrica de nível em líquidos corrosivos, tóxicos, tá? Ou em condições em que o vaso do tanque trabalha em pressões muito altas ou temperaturas muito altas. Então, a medição radiométrica de nível é aquela medição que permite eu medir de fora do tanque. De fora do tanque. Então, quando é que eu vou querer medir o nível de fora do tanque? Ou porque as substâncias são corrosivas, ou porque são tóxicas, ou porque a condição operacional é uma condição que me impede de usar outras formas de medição de nível que eu mostrei para vocês, por causa das altas pressões ou por causa das temperaturas muito altas. Então, como é que funciona? Funciona assim. A gente coloca uma fonte emissora de raios gama. Qual a fonte usada? Pode usar plutônio 237? Pode. Mas só que o plutônio é muito raro, né? Plutônio é muito caro. A gente tem isótopos radioativos bem mais baratos. O césio 137, o césio
137, aquele que deu problema lá em Goiânia, por exemplo. E aí ele é uma fonte de emissão de raios gama. Os raios gama, eles são parcialmente dispersos no ar, muito dispersos pelo fluido. E a gente coloca um detetor que atravessa de cima a baixo aqui. Esse detetor é uma câmara de partículas, é uma câmara cintilográfica, cintiloscópica. Tá? O que é uma câmara cintiloscópica? É uma câmara, é um tubo de vácuo, onde, quando os raios gama encontram essas poucas moléculas de gás que estão dentro da câmara de vácuo, desse tubo de vácuo, eles ionizam, muda a condutividade elétrica. E aí o que acontece? A gente consegue contar partículas com isso. Eu posso ter duas configurações fundamentais. Eu posso colocar uma única fonte e um detetor único de fora a fora. Eu posso ter várias fontes, e usar um detetor menor. Tá certo? Uma curiosidade. Vocês conhecem lá, estudaram na química geral o átomo de Rutherford, o modelo de Rutherford, certo? Modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é aquele modelo que foi pensado para explicar o experimento de Rutherford. O experimento de Rutherford é aquele onde se botou uma caixa que tinha polônio. O polônio disparou partículas radiativas contra uma folha fina de ouro. Lembram? E aí se verificou que havia uma dispersão desse feixe de partículas, mas que o mais engraçado é que essas partículas, muitas delas voltaram com um ângulo muito baixo, ou seja, significa que elas bateram em algo muito massivo, num ponto muito concentrado. Então o átomo de Rutherford foi o modelo de Rutherford, foi o modelo que determinou que na matéria, a parte positiva da matéria se encontra numa dimensão muito pequena no núcleo. Rutherford é o nome que entrou para a história, não é? Rutherford. Na realidade, Rutherford era o orientador. Quem fez o experimento foi uma dupla chamado Meissner e um tal de Geiger. Meissner e Geiger eram estudantes orientados do Rutherford. O nome que entrou para a história foi o nome do Rutherford. Geiger ficou famoso pelo contador Geiger, que usa o princípio que eu acabei de explicar da câmara cintilográfica para gerar um sensor de radiação, aquele que a gente vê nos filmes, que gera um sinal sonoro proporcional à radiação. Tá certo? Então, o experimento de Rutherford foi executado pelos seus estudantes de pós-graduação chamado Meissner e Geiger. Só uma curiosidade para vocês. Tá? Eu estou encerrando. Né? Para fazer o fechamento, uma coisa que eu queria falar para vocês, existe uma forma bem antiquada de medição de nível quando a gente não tem recursos, que é usando a pesagem. Se eu colocar uma balança embaixo do reservatório, o que vai acontecer? Quando o nível no líquido subir no reservatório, o peso vai variar. Então, eu posso ter uma indicação de nível de acordo com o peso. Quando é que se usava esse método? Quando o líquido era muito corrosivo. Então, era o jeito antigo, antes de ter o medidor radiométrico, para fazer medição de nível. Bom, essa aula era uma aula extremamente simples, ficou muito comprida, tá certo? Peço desculpas, qualquer dúvida me contacte no meu e-mail, renatodutrapereira@gmail.com. Meu muito obrigado para quem me assistiu até aqui.